Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa nossa aula maravilhosa que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Aula de número 14, a Revolução Russa e seu significado histórico. Detalhamento, Revolução Russa e o seu desdobramento. A gente vai, então, começar a entender o que aconteceu na Rússia a partir lá de 1917 e por que esse fato foi tão importante e é tão emblemático para a história do século XX. Beleza, gente? Sem mais conversas, vamos à nossa aula. Estou aqui, gente, do lado de uma figura importante e emblemática, que é justamente o Vladimir Lenin, um dos líderes da Revolução Russa, a Revolução Vermelha ou Revolução Bolchevique. Por que essa revolução é tão importante? E, afinal de contas, por que a gente considera o movimento que aconteceu lá na Rússia em 1917 como uma revolução de caráter socialista? Professor, é correto dizer que 1917 foi um ano emblemático e um dos mais importantes para a história do século XX? Com certeza, gente. Não só na Rússia, como em outras partes do mundo, ocorreram movimentos de cunho socialista com o objetivo de derrubar um poder estabelecido e implantar um novo sistema de governo que até então nunca antes havia sido implantado, que era justamente o socialismo, tá, gente? Socialismo ligado ali às correntes marxistas, às correntes de Karl Marx. Foi a partir da Revolução Russa que a Rússia se transformou em um país socialista, uma experiência socialista, um modelo socialista e vai influenciar todos os acontecimentos, basicamente, ali do século XX, a própria Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, enfim, tudo que vai acontecer a partir daí, que vai polarizar o mundo em dois blocos, em vários blocos a priori e em dois blocos subsequentemente, vai começar a partir da Revolução Russa. A própria criação da União Soviética, que durante muito tempo vai rivalizar com os Estados Unidos pela hegemonia global, ela surge a partir, primeiramente, de 17 com a Revolução Russa e, posteriormente, lá em 1922, com a criação da própria União Soviética. Então a gente vai começar a embarcar, a mergulhar um pouquinho na história russa e vai entender o que motivou essa revolução e, principalmente, quais foram os desdobramentos dessa revolução. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 foi um movimento social ocorrido no contexto da Primeira Guerra Mundial, que levou à queda do regime monárquico czarista ou czarista, como algumas pessoas falam, e sua substituição pela primeira vez na história por um sistema socialista. Isso aqui é interessante para a gente entender, tá, gente? A partir da Revolução Russa, lá de 1917, foi quando, pela primeira vez na história, a gente tem um governo de caráter socialista. Ou seja, um governo que vai de encontro ao sistema capitalista, que é o sistema que a gente está habituado, inclusive, a viver. É o sistema que a gente vive no nosso dia a dia. E como foi? Como aconteceu, de fato, esse sistema socialista na União Soviética, através da Revolução Bolchevique e, posteriormente, o processo de planificação da economia. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho a gente vai abordar de forma mais enfática, por assim dizer. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Os antecedentes da Revolução. A Rússia do início do século XX era o que o restante da Europa poderia considerar como atrasada, já que era majoritariamente rural e seus poderes ainda divididos quase como na Idade Média, entre nobreza, no caso proprietárias rurais, o clero, no caso a Igreja Ortodoxa, além do restante da população, que justamente eram os camponeses ou os operários, aquelas pessoas que não tinham o privilégio de nascença. Professor, mas isso é interessante, porque a gente já está no século XX, nos anos de 1900.
1900. E como que o senhor fala que ainda na Rússia acontecia um regime de servidão, o regime feudal? Sim, galera, a Rússia era um país totalmente atrasado no que tange ao processo de industrialização. Teve uma industrialização tardia, inclusive o próprio movimento operário demorou a surgir dentro da Rússia. Apenas, galera, prestem atenção, no final do século XIX e início do século XX, foi quando a Rússia começou o seu processo lento e tardio de industrialização. Isso fazia com que a Rússia se tornasse um país pobre, muito embora o seu monarca, o czar Nicolau II, fosse um dos homens mais ricos da Europa, a Rússia em si era um país pobre, um país que sofria com crises periódicas de fome, onde pessoas literalmente morriam de fome, onde existia uma nobreza rural que detinha muitos privilégios, inclusive uma burguesia industrial nascente, que também estava ali disposto a explorar o máximo possível dos trabalhadores e fazendo com que a população da Rússia vivesse literalmente na miséria. Vários acontecimentos, galera, agravaram ainda mais a situação da Rússia. Inclusive, a própria participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, só um parêntese, que não era uma guerra da Rússia. A gente viu que era uma guerra entre, basicamente, os franceses e o Império Alemão. A Rússia estava ali de papel secundário, a princípio, nesse conflito. E ela enviou tropas, enviou pouco recurso que ainda lhe restava, e isso fez com que a população, que já estava vivendo uma situação difícil, piorasse cada vez mais o seu modo de vida, tá, gente? E isso agravou muito a situação da Rússia. A gente está vendo que a situação da Rússia pré-revolucionária é uma situação meio que crítica no que diz respeito ali à economia. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. O país era governado pelos czares, o mesmo que imperador, uma mesma dinastia, estava no poder desde 1613, os Romanov. Vamos conhecer então essa família agora do czar, que naquela época era o Nicolau II. O governo do czar Nicolau II, 1894 a 1917, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliado pelo capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Vamos adiante, galera. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Isso aqui é interessante. Vamos analisar a situação da Rússia e do operariado. Era paupérrimo, era uma situação muito difícil. A pobreza e a fome dominavam grande parte das cidades russas, das grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, e também do campo. Se a gente olhar no mapa, galera, vocês vão ver, poxa, professor, mas a Rússia é um país de dimensões continentais. Territorialmente falando, ela é o maior país do mundo. Como assim não tinha terras, professor, suficiente para todo mundo? É porque grande parte do território russo está congelado, literalmente. A Sibéria, uma das regiões mais geladas do mundo, fica ali no norte da Rússia. E grande parte das terras cultiváveis, as terras que davam para plantar e colher, estavam nas mãos de poucas pessoas. Isso, galera, era um terreno fértil para novas ideias. Ideias de contestação social. Em um ambiente onde a pobreza reina e basicamente a exploração predomina, ideia de contestação social é visto como uma das únicas saídas de melhora de vida, gente. E nesse contexto, as ideias socialistas começaram a germinar, digamos assim.
E essas ideias eram de cunho socialista, não aquele socialismo utópico lá do século XVIII, mas um socialismo de base científica, um socialismo que tinha como vertente o chamado marxismo, ou seja, as ideias que vêm ali do Karl Marx. Para a gente entender a Revolução Russa, é fundamental que a gente entenda um pouquinho sobre o socialismo de Karl Marx. Vamos ao texto e vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá, gente. O socialismo na Rússia trouxe para vocês aqui a figura do Karl Marx, que vai nos ajudar a entender como essas ideias chegaram na Rússia e encontraram um terreno fértil para procriar. O Partido Operário Social Democrata Russo foi um partido político que surgiu lá em 1898 e que se inspirava nas ideias do Karl Marx e de Friedrich Engels. Qual era essa ideia, professor? Do Karl Marx e do Friedrich Engels. Era a ideia, galera, que a história humana se resumia à luta de classe. Esse é o chamado materialismo histórico, né, que o Karl Marx tanto pregava. E o Karl Marx dizia que, para que houvesse uma mudança radical na vida das pessoas, era necessário que houvesse uma revolução de caráter socialista, porque, segundo ele, a burguesia, que era a classe privilegiada, não iria dar de bom grado os seus privilégios para a classe trabalhadora, que era necessário, a priori, o operário, as pessoas, a população, se emancipar politicamente, primeiro, se emancipar politicamente, ir para as armas e para uma revolução armada, tomar o poder, e esse poder seria, digamos que, instituído através de uma revolução de caráter socialista, tá, gente? E, posteriormente, seria implantado uma sociedade sem classes e sem desigualdade social. Essa segunda etapa, o próprio Karl Marx, ou melhor, os socialistas chamavam de a fase do comunismo, tá, gente? Preste atenção. Comunismo é diferente de socialismo. Socialismo é a implantação dessas ideias, digamos que o meio, e o comunismo é o fim. O comunismo, segundo Karl Marx, seria um Estado onde não haveria classe social, não haveria Estado, e as pessoas viveriam em forma de coletividade, tá, gente? Elas produziriam para o seu próprio sustento. Mas tudo isso, até 1917, era apenas teoria. A partir da Revolução de 1917 é que a gente vai ver como foi colocado em prática, ao fim e ao cabo, esse sistema. Vamos voltar ao texto para a gente entender um pouquinho mais de como que estava organizado esse partido na Rússia. Vamos lá, galera, vamos lá com o texto. Esse partido acabou se dividindo em dois grupos, que possuíam propostas distintas sobre como realizar a tomada de poder na Rússia. Gente, esses dois grupos a gente vai dividir entre a maioria, que a gente vai chamar de menchevique, que era justamente o nome, a nomenclatura que esse grupo político dentro desse partido recebia, e de outro lado, a maioria, que eram os bolcheviques. Mais uma vez, menchevique, minoria, tá, gente? Só para deixar isso claro. E, outro lado, os bolcheviques, que eram justamente a maioria. Os mencheviques diziam o seguinte, que a gente vai tomar o poder, sim, mas com uma tomada de poder via democrata, tá, gente? Eles diziam que era necessário eles mobilizarem o povo nas eleições e tomarem o poder com base na democracia. Já os bolcheviques pensavam diferente. Segundo eles, toda a estrutura do Estado, que é burguesa, jamais deixaria com que o povo tomasse o poder e tirasse os privilégios da burguesia e das classes mais abastadas. E a gente vai ver, então, a partir de agora, a diferença entre esses dois grupos políticos. Vou chamar aqui um quadro que vai nos ajudar, basicamente, a nos mostrar como que esses grupos políticos tinham ideologias diferentes e distintas. Vamos lá, gente. Bolcheviques quer dizer o quê, professor? Maioria, e menchevique, minoria, tá, gente? Quais eram os líderes desses grupos políticos? De um lado, os bolcheviques tinham como líder político o Lenin e o Trotsky, e os mencheviques tinham como líder Martov.
No que acreditavam bolcheviques e mencheviques, professor? Os bolcheviques acreditavam na aliança entre operários e camponeses para derrubar o czarismo e implantar o socialismo. Já os mencheviques defendiam o socialismo evolucionário ou por etapas. Vocês estão vendo que existe uma ala mais radical e uma ala mais conservadora dentro de um mesmo partido político. Por isso essa divisão se torna cada vez mais notável. E em relação ao poder, professor, os bolcheviques defendiam que o poder seria atingido via uma revolução armada. Já os mencheviques diziam que o poder era atingido através de reformas no próprio capitalismo, que, por um acaso, os bolcheviques diziam que era impossível, uma vez que o Estado é burguês, segundo os bolcheviques, e que é impossível ele trabalhar contra o interesse da burguesia. E em relação ao sistema de governo, professor, os bolcheviques pregavam que era necessária uma ditadura do proletariado, enquanto os mencheviques defendiam o voto e uma aliança com a burguesia. Vamos ao texto agora, vamos adiante. Vamos falar agora sobre o Domingo Sangrento. O que foi esse Domingo Sangrento, professor? Em janeiro de 1905, milhares de operários participavam de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno em São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado para o czar pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo matando mais de 10 mil pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou uma onda de protestos em todo o país. Vamos adiante, galera. A ação arbitrária contra os trabalhadores acabou por gerar uma reação em cadeia de revoltas em várias outras cidades russas, o que acabou por configurar o que a gente conhece como a Revolução Russa de 1905, encarado como que seria um ensaio para a Grande Revolução de 1917. Gente, após o chamado Domingo Sangrento, que foi nada mais nada menos do que uma manifestação dos próprios camponeses para reivindicar medidas básicas para a sua sobrevivência, inclusive grande parte das manifestações era pró-czar Nicolau II, e o Nicolau II, que não tinha uma experiência política afiada, acabou vendo a sua guarda pessoal disparar contra a multidão, matando milhares de pessoas e causando uma revolta generalizada sobre as ruas ali das capitais, da capital russa naquele momento. Isso gerou o que a gente chama de Domingo Sangrento. Obviamente que houve oposição por parte contra o governo do czar, que foi obrigado então a instaurar o chamado Parlamento Russo, que a gente vai chamar de Duma. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Nicolau II, em outubro de 1905, concordou em promover certa abertura política que permitiu a criação da Duma, isto é, um parlamento nacional. Isso foi feito a partir do chamado Manifesto de Outubro. Só que a Duma, ela era eleita e nem sempre ela estava ali para cumprir os interesses do czar. Até porque a grande maioria dos parlamentares da Duma eram ligados ali à burguesia. Então o czar não aceitou ter o seu poder diminuído e acabou por diversas vezes dissolvendo a Duma, tá, gente? Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Entretanto, com o advento da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a nova estrutura política promovida pelo czar e a economia do Império Russo ruíram, o que permitiu que fosse levada a cabo a segunda e definitiva Revolução de 1917. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Em relação à Rússia na Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, gente, não era uma guerra propriamente da Rússia. Era uma guerra que envolvia outras potências, a Alemanha e a França, sobretudo, que a Rússia resolveu, então, embarcar sem ter um preparativo, sem ter condição de ir para a guerra, assim, propriamente dito, tá, gente? O texto fala o seguinte para a gente. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo
encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas, o que deixou a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Vamos então à Revolução Russa propriamente dita. Vamos ao texto. A Revolução Branca de fevereiro de 1917. Em 17, a situação da Rússia continuava precária, devido à participação do país na Primeira Guerra Mundial. O apoio ao imperador Nicolau II era extremamente baixo. Vamos adiante. A agitação popular russa levou a diversos protestos e levantes populares. Um desses levantes contou com a participação de tropas do czar e resultou na invasão do palácio de Tauride, onde se reunia a Duma. A insatisfação popular e o levante dos guardas se uniram ao povo, fizeram com que Nicolau II abdicasse o trono. Gente, isso é muito emblemático, tá, gente? Porque à medida em que os protestos avançavam nas cidades de São Petersburgo e Moscou, que eram as cidades mais populosas e mais importantes da Rússia naquele momento, a Guarda Real foi enviada para conter as manifestações. Mas chegando lá, segundo o que muitos relatos de muitos historiadores falam para a gente, ao invés do exército russo aderir, ou melhor, ele sufocar a revolta, ele acabou olhando para a situação do povo e aderindo ele próprio à manifestação. A manifestação, então, tomou o corpo, invadiu o palácio do governo, acabou derrubando o czar Nicolau II, que foi obrigado a abdicar do seu trono, dando início à primeira fase da Revolução, que é chamada de Revolução Aristocrática ou Revolução Branca. Por que Revolução Branca, professor? Porque quem liderava a Rússia naquele momento era a aristocracia, ligado ali aos parlamentares e burgueses. Essa revolução queria tirar o Nicolau II do poder, mas queria manter os velhos privilégios da burguesia e dos grandes proprietários rurais, tá, gente? Uma das primeiras medidas que esse novo governo fez foi anistiar os chamados presos políticos. Nisso que ele anistia, quem volta do exílio era o líder bolchevique, o Vladimir Lenin, que começa a organizar, então, uma nova revolta que culminaria com a segunda etapa da Revolução, a chamada Revolução Vermelha. Vamos ao texto para entender melhor. Vamos lá, gente. A Revolução Vermelha, a Revolução de Outubro de 1917. Após a abdicação do trono, gente, o czar Nicolau II, a abdicação de czar, formou-se o que a gente conhece como o governo provisório, tá, gente? Formado pela chefia. Quem chefiava esse governo era um aristocrata chamado de Kerensky, que veria vamos lá, gente, vamos começar de novo o texto. Vamos lá. A Revolução Vermelha de outubro de 1917. Após a abdicação do czar, formou-se um governo provisório sob a chefia de Kerensky, que se veria envolvido em disputas entre liberais e socialistas, sofrendo pressão dos sovietes, que na época eram conselhos que estavam ali dentro dos trabalhadores, que envolviam os trabalhadores da Rússia. O governo concedeu anistia aos prisioneiros exilados políticos de volta à Rússia. Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram um congresso onde defendiam o lema paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes, ou seja, todo o poder ao Conselho dos Trabalhadores. Gente, a partir daí, para mim aqui, vamos lá, começa a chamada Revolução Vermelha ou Revolução de Outubro de 1917, quando os bolcheviques, liderados por Lenin, conseguiram tomar ali o palácio do governo, derrubar o governo de Kerensky e instituir um novo governo sob a égide do socialismo. É interessante falar para vocês que essa tomada de poder dos bolcheviques na Rússia serviu de alerta para outras potências, para outras nações, que não queria que o exemplo da Rússia fosse seguido no seu país. Então, qual a primeira medida deles? Isolar a Rússia. A Rússia deveria ser isolada politicamente e militarmente. Só que nesse momento, as outras nações da Europa estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Então,
um ataque direto à Rússia seria praticamente impossível naquele momento. Qual foi então a lógica? Financiar uma resistência dentro da própria Rússia contra-revolucionária. Os revolucionários, então, liderados por Leon Trotsky, resolveram formar o que chamou de o Grande Exército Vermelho. A participação do Exército Vermelho, inclusive, vai ser fundamental na Segunda Guerra Mundial para derrubar o nazismo e exterminar ali a ameaça nazista na Europa e também no resto do mundo. Mas, a princípio, esse exército foi criado no âmbito da Revolução Russa para defender a própria Rússia contra as ameaças da Revolução, as ameaças que a própria Revolução tinha dentro do território russo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Em 7 de novembro, 25 de outubro no calendário gregoriano, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques que distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias que passaram para o controle dos operários. Vamos então ver quais foram as principais consequências da Revolução Russa. Vamos lá, gente. Consequências. A Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial. O primeiro ato importante do novo governo foi a retirada da Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos do Império Otomano e da região da Geórgia. Gente, isso era uma das principais reivindicações do povo em relação ao novo governo, que se retirasse da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que, como eu falei para vocês, não era uma guerra a priori da Rússia, era uma guerra das chamadas potências centrais, principalmente dos franceses contra a Alemanha, tá, gente? França e Alemanha, que tinha uma rivalidade histórica desde lá da Guerra Franco-Prussiana, não era uma guerra propriamente da Rússia. Então, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial era algo que era quase que inevitável dentro ali daquele contexto da Revolução Socialista. Para assinar esse tratado, teve que ceder algum território, mas era o preço que deveria pagar para ter um problema menos para lidar dentro da Rússia naquele momento. Vamos ao texto. Após a Revolução Russa, houve o chamado período de Guerra Civil. A Guerra Civil na Rússia. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. Gente, isso é um dos momentos mais dramáticos da Revolução. A execução do czar Nicolau II e de sua família. Muitas histórias surgiram, muitas lendas urbanas surgiram a partir da execução do Nicolau II, que foi sumariamente executado, fuzilado ali por um pilotão ligado ali à Revolução Russa de 1917. E essa execução, ela aconteceu fundamentalmente para que a Rússia não tivesse mais a figura do Nicolau II e pessoas deixariam de lutar para que esse governo fosse de fato levado ao governo novamente, que o Nicolau II fosse levado ao governo novamente. E muitos dizem que houve uma sobrevivente desse massacre, que foi prontamente refutada por historiadores, mas existe uma lenda urbana que a princesa Anastácia teria sobrevivido e durante muito tempo alimentou-se a expectativa dela retornar à Rússia para reivindicar o trono que seria do seu pai e que foi derrubado ali na Revolução Russa. Vamos adiante com o texto. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrubou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantida a permanência dos bolcheviques no poder. A Revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase que total. Vamos adiante. Para restaurar a confiança do governo, foi criado a NEP, ou seja, nova política econômica que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares.
A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial agrícola da Rússia, gente. E lá em 1922, de fato, vai ser criado uma união de várias repúblicas que estavam ali orbitando ao redor da Rússia, criando, então, a União Soviética, que vai ser um país muito importante para a história do século XX. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai se despedindo por aqui.